boa tarde, pessoal. Hoje é a nossa última live do nosso curso, Redação Oficial, base. A gente vai iniciar a nossa tarde. Eu trouxe para vocês hoje o pensamento do Braulio Bessa, para a gente depois comentar um pouquinho sobre o poema dele, tá? Todo mundo está animado, né? Bom dia. Acreditar e ter fé. Esse é o título, tá? Do Braulio Bessa. Que todos conhecem o Braulio, né? Diz que para quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. E é verdade. E a nossa opinião deve ser acreditar. Por isso, o poeta Chorão uma vez disse que para quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. E é verdade. E a nossa opinião deve ser acreditar. Por isso que eu escrevi esse poema e eu disse: acreditar, meu povo, acreditar é ter fé naquilo que ninguém prova. É dispensar a certeza que geralmente comprova. Pois a dúvida e a conta só se renova. Acredite no improvável, acredite no impossível. Enxergue o que ninguém vê, perceba o imperceptível. E enfrente o que para muitos parece ser invencível. Acredite em você, na força da sua fé, nas vezes que você teve que remar contra a maré. Cada não que alguém lhe disse, talvez fez com que surgisse um desejo de provar que quando a gente tropeça, se levanta e recomeça sem parar de caminhar. Acredite em tudo tudo que já passou e no que vem pela frente. Acredite, seja forte, não espere pela sorte, não espere por ninguém. Por de tanto esperar, você pode estacionar e deixar de ir além. Acredite, acredite e não se explique, pois poucos vão entender se o sonhador for você. Há quem possa lhe animar, há quem possa duvidar, há quem lhe faça seguir, mas não descuide um segundo, pois muita gente no mundo quer lhe fazer desistir. Acredite, pense, faça, use sua intuição, transforme sonho em suor, pensamento em ação, enfrente cada batalha sabendo que a gente falha e que isso é natural. Cair para se levantar, aprender para ensinar que o bem é maior que o mal, que primeiro a gente planta e só depois vai colher. O roteiro é sempre esse: lutar para depois vencer. E que a arma mais potente seja sempre sua mente munida só de bondade. Se você não se entregar, dá até para acreditar nessa tal humanidade. Enfim, acredite em tudo que é bom e lhe faz bem. Acredite inclusive no que lhe faz mal também, já que para se proteger é preciso conhecer o que vai se enfrentar. Que você nunca se esqueça, não importa o que aconteça, não pare de acreditar. Maravilha, né? É toda sexta isso. Escutando aqui, pessoal. E aí? O que vocês acharam desse belíssimo poema do Braulio Bessa? Lindo, né? Ele traz para a gente fechar a nossa semana, o nosso curso, né? Com essas palavras que ele trouxe em poesia, em forma de poema, falando sobre a questão da gente acreditar, de não desistir, de ter fé, de ter coragem, de avançar, de não esperar por ninguém, mas de acreditar na gente mesmo, né? No nosso potencial, na nossa força interior. Então, a gente fecha trazendo assim, fazendo esse vínculo com o primeiro texto que eu trouxe para vocês de motivação, da Águia e da Galinha, né? Que é um texto também motivacional, e fechando com esse poema do Braulio, tá? Então, para a gente vencer na vida, crescer, para a gente ser pessoas realmente diferentes, né? Comprometidas com aquilo que a gente faz, em primeiro lugar, a gente tem que ter fé, tem que acreditar na gente, né? É isso daí.
Então, a gente vai começar hoje a nossa tarde, e isso, Valdirene, acreditar, é lindo, lindo, lindo. Não, se vocês quiserem, depois tem no YouTube, né, é voltar a ouvir o poema dele, a declamação. Ele é muito inteligente, né, eu acho que ele é um grande poeta, ele é um grande escritor de poesias, né, declama muito bem também. Eu vou compartilhar hoje o nosso último slide. Só lembrando que hoje vocês terão de fazer uma avaliação. Então, quando for 4h30, por volta de 4h30, eu vou parar um pouquinho a aula e vocês, o Clarindo vai conversar com vocês, explicar para vocês como será essa avaliação, tá? E daí vocês vão fazer, responder o questionário e a gente retoma, ok? Hoje a gente vai ver o nosso último slide. E o que nós falamos, nós conversamos na aula de ontem, os exercícios eu passo hoje sem falta o gabarito, tá? Para que vocês tenham ainda um tempo, né, esse gabarito, que amanhã é o último dia, né? De disponibilidade dos materiais. Aqui, deixa eu compartilhar. Abrindo aqui para mim. Vai abrir outra janela, ok. Bem, pronto. Tá? Então, esse é o nosso último slide. O que nós vamos ver nesse slide? A gente vai ver 3 assuntos, tá? São assuntos curtinhos, não é muito extenso. E vamos fazer alguns exercícios, tá? De cada assunto desse. Então, o primeiro assunto, porquê o uso da vírgula e regras de acentuação, bem básico, tá? Começando pelo emprego do porquê. Então, nós temos, né, o porquê, ele aparece, né, de várias maneiras, a depender do enunciado, né, a depender do contexto. Então, ele pode aparecer, ele pode vir separado, ele pode vir separado e com acento, ele pode vir separado, junto, né, sem o acento, junto com acento, tá? Então, a gente vai ver caso a caso. Então, o primeiro caso, o porquê. Quando que nós vamos usar o porquê separado e sem o acento? Então, nós temos aqui, né, 4 casos. Primeiro caso, no início de orações interrogativas diretas, com um ponto de interrogação, tá? Onde aparece aqui a pergunta, onde aparece o sinal, ponto de interrogação. Eu costumo sempre colocar, depois desse porquê separado, a palavra motivo. Tá? Então, a ideia que vem depois é de motivo ou razão. Então, por que você chegou atrasado? Então, se você puser depois do porquê, por que motivo você chegou atrasado? Por que razão você chegou atrasado? É porque separado, ok? Outro caso, em orações interrogativas indiretas. Então, no primeiro caso, as orações interrogativas diretas, agora nas interrogativas indiretas, ou seja, em que não aparece o ponto de interrogação. Nesse caso, nós teremos o início de uma oração subordinada substantiva, tá? Então, vamos entender. Ninguém entendeu por que você chegou atrasado. Então, que você faz o mesmo raciocínio feito na letra A, tá? Então, ninguém entendeu por que motivo, ninguém entendeu por que razão você chegou atrasado. Então, aqui é uma pergunta indireta, tá? Ou seja, você tem um ponto final aqui, mas a frase, o enunciado, é uma pergunta, um questionamento, tá? Quando você tem o conjunto preposição por, mais a conjunção integrante que também inicia uma oração subordinada substantiva, tá? Ou seja, quando antes desse por, né, que depende dessa preposição, que precise dessa preposição por. Então, um exemplo, sempre ansiei, quem anseia por alguma coisa, nós vimos ontem na regência verbal, né? Então, sempre ansiei porque você viesse, tá? Se você tirar
esse porquê e disser assim, sempre ansei pela sua vinda, ou seja, transformar esse verbo num substantivo, né? Você vai compreender que aqui tem um por. Então, aqui é separado porque esse que, na verdade, ele é uma conjunção integrante, tá? E o por, ele é vinculado ao verbo ansiar, ou seja, o verbo ansiar pede que com ele que venha junto com ele o por, tá? Também no conjunto preposição por, pronome relativo que, iniciando também uma oração subordinada adjetiva, será igual a pelo qual ou pela qual. Então, aqui já aparece, indicando, né, já aparece a palavra motivo. Então, ninguém entendeu o motivo por que você agiu daquele modo. Então, se você substitui esse porquê por pelo qual, ninguém entendeu o motivo pelo qual você agiu daquele modo. Então, você verifica que aqui você entende, compreende que aqui é o porquê separado. Então, aqui a gente já tem os 4 casos. Agora, porquê separado e com acento? Ele vai também ter os mesmos significados, né? Do que nós vimos nas questões anteriores, nas alternativas anteriores, porém, ele leva acento porque ele vai ser seguido de ponto. Então, esse ponto, ele vai ser seguido, aliás, de um sinal de pontuação, tá? Então, esse ponto pode ser um ponto de interrogação, pode ser ponto final, pode ser, aqui no caso, a vírgula, olha, tá? A reticências. Então, sempre quando ele for seguido por um sinal de pontuação, ele recebe acento, tá? O raciocínio é o mesmo. Você chegou atrasado. Por quê? Coloquem depois do quê? Com a palavra motivo ou razão, que daí vocês compreendem que aqui vai ser separado, tá? Então, você chegou atrasado por que motivo? Você chegou atrasado por que razão? É acentuado porque você tem um ponto de interrogação que acompanha o quê? Estava feliz, sem saber por que motivo, olha, tá? Então, você põe também, depois do que, a palavra motivo. É acentuado porque você tem aqui um ponto final, ele é seguido de ponto final. Muitos protestaram, mas não havia porquê, ou seja, não havia por que razão, não havia por que motivo. Mesma coisa, acentuado porque é seguido de ponto. Vocês brigaram, mas por quê? Por que motivo? Por que razão? Tá? Mesmo caso, tá? Seguido de ponto de interrogação. Ainda não terminou? Por quê? Então, por que motivo? Por que razão? Não sei. Por quê? Por que razão? Por que motivo? Você não me telefonou ontem. Por quê? Eu não sei por que motivo, mas que ele ficou triste, isso ficou. Então, por que você põe o acento aqui? Por causa da vírgula, ele é seguido por vírgula, tá? O professor nos tratou mal. Perguntamos por quê? Perguntamos por que motivo. Olha lá, seguido de vírgula. Mas ele não respondeu. Por que será que eles sabem entender por que razão, por que motivo, seguido de reticências? Então, gente, basicamente, todos esses exemplos aqui, depois do porquê, cabe a palavra motivo, cabe a palavra razão. Então, se cabe a palavra motivo e razão depois de porquê, é porquê separado. Ele é acentuado porque é seguido de ponto, de sinal de pontuação, tá? Agora, o porquê junto e sem o acento. Então, o primeiro caso, quando for uma conjunção de qualquer natureza, nesse caso, introduzirá uma oração subordinada adverbial ou uma oração coordenada, tá? Ou seja, ou ele vai ser um pronome, uma conjunção subordinativa, adverbial, ou ele vai ser uma conjunção coordenativa, tá? Nós já vimos também isso ontem. Um exemplo, o amor sempre há de existir, porque o belo nunca terá de morrer. Então, nesse caso, usa-se porque junto e sem acento, nos casos também, tá, desculpa, vamos voltar aqui em cima, né? O amor sempre há de existir, pois o belo nunca terá de morrer. Então, explicando, né? Aqui é uma explicativa.
Esse porquê é junto, porque aqui nós temos uma conjunção coordenativa explicativa, tá? Você pode substituí-lo por pois. Então, se cabe aqui o pois, é porque junto e sem acento, ok? Aí vocês podem confundir, achar que, não, mas tem a vírgula aqui. Não, a vírgula vem antes. Teria acento se fosse depois, né, no caso. Agora, uma observação. Usa-se porque junto e sem acento nos casos em que a oração indica uma causa interrogativa. Então, a ideia é de causa. A seleção jogou muito mal. Exemplo. Será porque estava despreparada fisicamente? Então, aqui não cabe, depois da palavra porquê, a palavra motivo e razão. Será porque motivo? Será que porque razão estava despreparada? Não, ele já é a causa, tá? Mas já é uma causa interrogativa, então ele já dá a resposta, ele já traz aqui a causa do jogo ter sido muito ruim, ou seja, de a seleção ter jogado muito mal. Né? Será porque estava despreparada fisicamente? É a mesma coisa da gente dizer, porque estava despreparada fisicamente. Então, justifica, traz a causa. Na verdade, esse porquê aqui é uma conjunção, né? Seria uma conjunção subordinativa adverbial de causa. Se nós formos juntar uma oração com a outra, ficaria assim, a seleção jogou muito mal, porque estava despreparada fisicamente. Então, nós temos aqui uma causa. Tá? O porquê junto e com acento, toda vez que ele aparecer dessa forma, ele vai ser um substantivo. Tá? Ou seja, ele vai ser precedido, antes dele vai vir um artigo, um numeral ou um pronome. Ninguém sabe o porquê de sua demissão. Então, o precedendo, né, o substantivo porquê. Você pode substituí-lo por motivo, tá? Então, ninguém sabe o motivo de sua demissão. Ninguém sabe a razão de sua demissão, tá? Então, porquê, junto com acento, substantivo. Quando antes dele vier também o numeral. Existem dois porquês que justificam o seu comportamento. Então, ele está precedido de numeral. Então, esse porquê, ele sempre virá com um determinante. Né? Esse determinante pode ser artigo, numeral ou pronome. Levaram em consideração vários porquês para a demissão do rapaz. Ó, vários aqui é um pronome. Certo? Eu acho que repeti. Deixa eu ver se eu repeti a mesma. Então, agora a gente vai passar para as atividades. Vocês vão tentar responder a primeira atividade e a gente vai fazendo naquele esquema, colocando resposta, tá, no chat, e a gente vai juntos fazendo aqui, ok? Certo. Vou dar uma olhadinha. Ai, Valdirene, isso daí é duro, né? Vamos lá, então, para a primeira questão. Clarindo, tá? Não é para mim, não. Clarindo que vai ser avaliado. E aí, Valdirene, fez o bolo? É o Clarindo, tá, Valdirene? 10 pro Clarindo. Você já respondeu? Tá, vamos lá. Deixa eu dar conta aqui. Para eu ver, Clarice já fez. Mas... a Valdirene distrai todo mundo, né? Isso que dá, né, Valdirene? Ai, meu Deus do céu. Tá congelada, por favor. Eu gosto de cozinhar. A Janete também respondeu. Só anotando as respostas aqui. Tá, Thalita. Ok. Carolinha, Liliana, já respondeu. Beleza, ótimo. Então, vamos lá, tá? A resposta está correta. Quem respondeu a Cida também, letra B, acertou, tá? Então, as meninas, grande parte, né, respondeu letra B, tá correto, tá? Só vou explicar aqui
quem respondeu a última, né? Pense nos ideais por que batalhamos. Quem batalha, batalha por. Então, esse por aqui, ele vai se vincular ao verbo batalhar, né? Que é regência do verbo batalhar. Então, nos ideais por que batalhamos. O que a gente pode fazer aqui? Substituir por pelos quais, né? Toda vez que a gente substitui o porquê por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, é porque separado. Então, pense nos ideais pelos quais batalhamos há tanto tempo e diga-me por que fracassamos, ou seja, por que motivo, né? Então, depois do porquê vem a palavra motivo, cabe aqui, então ele é separado. Será porque fomos incapazes ou descuidados? É porque junto, porque é uma causa interrogativa, lembram disso, né? É uma causa, na verdade, aqui nós temos uma conjunção, né, subordinativa adverbial de causa. É como se eu estivesse dando aqui um motivo, a causa de ter havido fracasso, né? Ok? Então, a alternativa correta é a letra B, certo? Vamos para o próximo. Número 2, podem fazer. Isso, Valdirene já respondeu, Janete, Cláudia, fantástica, Babilônia, ótimo. Oh, galera boa, vocês vão fechar esse curso com chave de ouro, hein? Beleza, acertaram todos, né? Quem respondeu aqui, letra D, certinho, né? Porque motivo estás tão triste, porque sofreste aquela desilusão, né? Então, esse porquê aqui causa interrogativa. Então, a resposta correta é a letra D, certo? Ótimo. Posso passar para o próximo, gente? Porque tem os outros também. Todos estão entendendo? Posso passar? Então, tá, vamos lá, então. Número 3. Tranquilo, estou gostando de ver. É pena que a Valdirene fez o bolo, né? Tá, número 3. João, agora já... Deu tempo de você responder antes, né, João? Ninguém está dando tempo. Aham, João respondeu. Janete, Cláudia, estou falando, gente, essas atividades que vocês fizeram, né? É isso? Foi. Então, vamos lá. A resposta certa é a letra B, certinho, tá? Não vou porque ela não quer, mas por que motivo não ir, ok? Então, resposta certa, B. Tranquilo. Número 4. Gostoso, né, Valdirene? Isso mesmo, tem que vibrar. Quando a gente acerta, tem que vibrar, sente. Agora, número 4. É isso mesmo, tá, gente? O número 4 é a letra C. Por que você veio aqui? Só porque ele chamou, então nós temos aqui uma causa interrogativa, né? Perfeito. Vamos para a próxima. 5. Número 5. Isso. Número 5, a letra D, certinho, tá? Maria Clara estava melancólica sem saber por quê. Então, porquê com acento separado, seguido de ponto, tá? Por que motivo? Ela se indagava o porquê da situação. Então, substantivo junto com acento
Estava triste porque tinha partido causa interrogativa junto. Não, era porque ele não tinha e tinha dado a Deus. Então, a gente tem aqui uma justificativa, uma causa, tá? Então, junto. 6. Questão 6. Isso. Questão 6 também, a letra D. Essas são as dificuldades pelas quais passei. Então, por que passei? Separar. No momento, por que assunto te interessa? Quem se interessa por algum assunto, tá? Então, esse por aqui está vinculado ao verbo interessar-se, né? Se interessa por alguma coisa. Estava preocupado com o porquê, junto com o acento, porque é um substantivo, antes dele vem o artigo. Ajuda-o, porque isso me agrada. Então, uma explicação, aliás, uma causa, né? Número 7. Número 7. Isso. A questão 7 é a letra E. Por que muitos erram a grafia do porquê? Então, aqui, o substantivo, porquê, motivo, primeiro, separado. Aí responde, porque não há lógica no seu uso, tá? Então, a alternativa correta é a letra E. E a última, a questão 8. Isso, a questão 8, a resposta correta é a letra A, tá? O serviço de encomenda de filhos e o serviço de construção de escolas não funcionam juntos. Por quê? Né? Separado com acento, seguido de ponto, né, de sinal de pontuação. Ignoro porque andam tão distanciados, né? Por que motivo, por que razão. Por que vivem tão distanciados? Mesma coisa. Por que motivo, por que razão? Ou porque, junto com acento, porque o substantivo está precedido do artigo, de tudo resume-se nisto. Falta planejamento. Olha aqui o emprego do pronome demonstrativo, né? Que a gente viu também. Bem, então, em relação ao porquê, é isso. Agora a gente vai passar para o uso da vírgula, tá? Nós vamos ver um pouquinho sobre o emprego, né? Casos de emprego da vírgula. Antes da gente passar, eu vou ler para vocês uma poesia dos porquês, tá? Ele não está nos slides, mas eu achei interessante. Quem me passou essa poesia foi minha coordenadora, né? Foi minha coordenadora no ano passado do curso da IPOB mesmo. Então, olha, poesia dos porquês. Tudo na vida tem uma explicação, convincente ou não, porque é assim que funciona o sistema, que rege o universo. Repleto de intrigantes dilemas, um deles, a existência. É um problema que nos instiga a uma reflexão. E perplexos, indagamos. A nossa vida terrena é tão breve. Por quê? Por que não somos imortais? A resposta já nos legou o divino, que sabiamente traçou o nosso destino. Eis o porquê. É bem interessante, né? Depois tem um porquê falando sobre o amor. Então, nós vamos passar aqui para a vírgula, né? Eu vou deixar um pouquinho o amor de lado. Uso da vírgula. Então, vamos ver alguns casos do emprego da vírgula, tá? Não existe, assim, sempre uma regra, né? Para todas as situações de emprego da vírgula.
Uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte: se a gente tem dúvida em relação a empregar ou não a vírgula, é preferível não empregar. Okay? Não use a vírgula, tá? Porque às vezes a gente corre o risco de usar a vírgula no local onde ela não tem, onde não pode ser usada e acaba errando, né? Então, quando que nós vamos usar a vírgula? Primeiro, para marcar uma sequência, uma enumeração, é uma sequência de ideias, de palavras, separando elementos que desempenham funções sintáticas idênticas. Quando tiver ausente as conjunções e nem o ou. Então, exemplo, o Mar se apresentava nervoso, bravio, impaciente. Então, aqui eu não tenho conjunção finalizando, né, essas enumerações. Então, aqui a gente vai separar por vírgula essa sequência, tá? Vindo repetidas as conjunções e, nem, ou, usa-se também a vírgula, que é um caso de figura retórica, né? Então, nós temos uma figura de linguagem aqui quando se repete a conjunção. Então, mesmo para dar o quê? Para dar mais ênfase, né, ao enunciar. Então, a lavadeira resmungava e rangia os dentes, e gemia, e chorava, e gritava palavras feias. Então, quando houver essa repetição de conjunção, tá? Para cada verbo que for colocado aqui na sequência, se usa vírgula também, tá? Agora, se esse e for colocado apenas no final, ou seja, no último verbo aqui, aí não tem vírgula. Então, se a gente dissesse assim, a lavadeira resmungava, vírgula, rangia os dentes, vírgula, gemia, vírgula, chorava e gritava palavras feias. Então, quando a gente põe o último e, quando na sequência a gente utiliza o e, tá? Não se usa vírgula aqui, ok? Isso quando a gente só usa vírgula com o e repetido, quando, né, nós tivermos uma sequência de e junto com o verbo. Outro caso em que nós usamos vírgula. O que é intercalar? Primeiro, quando a gente quer separar, quando a gente quer intercalar os adjuntos adverbiais. Então, o adjunto adverbial, ele pode vir antecipado no início do período, né? No início, ou então ele pode vir intercalado, ele pode vir no meio, né? Vamos dizer assim, depois do verbo, né? E separando verbo com substantivo, tá? Então, quando se intercala o adjunto adverbial, se usa vírgula. Lá estava, vírgula, às 3 horas, olha, intercalei aqui um adjunto adverbial de tempo. Lá estavam os interessados na realização do negócio. Então, o sujeito aqui é os interessados. Então, os interessados lá estavam, às 3 horas, na realização do negócio, certo? Então, para separar o adjunto adverbial, para intercalá-lo, a gente utiliza vírgula, tá, entre eles, né? Uma observação. Se nós pusermos ele no início do período, também tem vírgula depois. Então, se a gente iniciar o período por às 3 horas, vírgula, lá estavam os interessados na realização do negócio, ok? Se ele vier no final do período, não se usa vírgula, porque daí a gente vai seguir a ordem, né? Quase, vamos dizer assim, direta. Lá estavam os interessados na realização do negócio às 3 horas. Então, quando ele vier no fim do período, no final do período, não se utiliza vírgula, ok? Um outro caso de uso da vírgula. Quando a gente quer separar o aposto, né, para marcar a intercalação do aposto, de expressões de caráter explicativo, corretivo ou ainda de conjunções que não iniciam orações. Exemplo, a luta estava desigual, vírgula, ou seja, vírgula, isso daqui é uma expressão de caráter explicativo. Então, toda vez que nós usamos ou seja,
Isto é, se ele vier intercalado, nós usamos entre vírgulas, né? O lutador mais alto levava nítida vantagem. Para marcar as inversões, também já disse para vocês, né? Do adjunto adverbial deslocado para o começo da oração. Eu já expliquei lá no primeiro caso ali. Durante a noite, vírgula, chovia muito, tá? Então, o adjunto iniciou o período, tá? Iniciou aqui o enunciado, né? Iniciou. Se nós usássemos ele depois, não teríamos vírgula. Então, se a gente pusesse assim, chovia muito durante a noite. Então, se durante a noite viesse no final, não se usa vírgula, tá? Para marcar as inversões também do complemento do verbo antecipado a ele e repetido posteriormente numa forma pleonástica. Então, nós vimos que o pleonasmo, a gente conversou sobre isso, acho que na semana passada, né? Que o pleonasmo, ele pode ser... O que é pleonasmo? É um vício de linguagem. Ele pode ser ou vicioso, pode ser um vício de linguagem, ou pode ser um pleonasmo literário. Nesse caso, é um pleonasmo literário, né? É para enfatizar o complemento do verbo, tá? Um exemplo, né, que a gente traz aqui. Ao ingrato, vírgula, não o sirvo. Então, esse o aqui é o objeto direto. Não sirvo quem? O ingrato. Mas nós repetimos, tá? O complemento do verbo, ele foi repetido aqui, por esse pronome pessoal oblíquo, certo? Então, se nós dissermos que seria não sirvo o ingrato, né? Esse ao ingrato seria um objeto direto, né? Prepositivo. E na forma pleonástica, porque o objeto direto ele é repetido. Então, ele vem aqui, ele aparece aqui, complemento verbal, objeto direto, e ele aparece aqui novamente, repetido. Tá? Então, isso a gente chama de pleonasmo literário. Vamos usar também, a gente usa a vírgula para separar o nome de um lugar anterior à data de um escrito, a datação de um escrito. Então, num documento oficial, nós vamos usar, por exemplo, Campo Grande, lá no ofício, vírgula, a data, né, 21 de dezembro de 2015, e depois o ponto, tá? Para poder colocar data, para marcar data. Um outro caso de uso da vírgula, para marcar a elipse de termos. O que seria elipse? É quando o termo ele já foi expresso anteriormente e a gente entende esse termo pelo contexto, pelo sentido do enunciado. Então, Carla gostava de cinema e Pedro, vírgula, de teatro. Então, essa vírgula aqui substituir para não repeti-lo aqui novamente. Então, a gente usa vírgula, né, marcando essa elipse do verbo. Para isolar o vocativo. O que é o vocativo? É o termo usado para chamar. O aposto é o termo usado para explicar. Vocativo chama. Essa não, menino, dizia o velho. Então, menino aqui é um vocativo. Tá? Então, vem também separado por vírgula, isolado nesse caso. Se ele vier no início, menino, vírgula, essa não, dizia o velho. Então, mesma coisa, teria de usar vírgula. Ou essa não, dizia o velho, menino. Né? Então, ficaria estranho se ele vier depois no final. Então, é mais provável de vir ou intercalado ou no início. Um outro caso de uso da vírgula entre as orações. Então, primeiro, para separar orações coordenadas assindéticas. O que significa isso? Oração coordenada assindética é aquela onde não aparece, onde não é escrita a conjunção. Então, a conjunção não aparece. Tá? Então, se usa vírgula. Ficava sozinha no restaurante. Então, eu tenho uma oração aqui, olha, o verbo ficar.
vírgula, esperava ansiosa pelo pai. Eu tenho uma outra oração aqui marcada pelo verbo esperar. Então, nós temos duas orações separadas por vírgula, porque nós não temos aqui a conjunção, ok? Outro caso, para separar orações coordenadas sindética. O que significa isso, sindética? Sindética é o termo usado para ligar. No caso, é a conjunção, tá? Então, quando nós temos orações coordenadas sindéticas, a gente usa a vírgula antes da conjunção, excetuando-se as aditivas iniciadas pela conjunção e. Então, quando a gente tem o e, eu digo assim, ele corria e brincava. Então, quando nós temos o e, não se usa vírgula. Agora, antes das outras conjunções coordenadas sindéticas, se utiliza vírgula. Tudo corria bem, vírgula, mas devíamos regressar. Lembrando que depois da conjunção, a gente não usa vírgula, tá? Porque às vezes acontece de a gente iniciar um período com a conjunção, pela conjunção. E muitas pessoas ficam assim, correm, né, o risco de... Correm, às vezes até põe a vírgula mesmo, mas ou porém, né? Então, é normal, é comum a gente ver escrito. Vou dar um exemplo. Tudo corria bem, ponto. Porém, a pessoa põe a vírgula depois do porém. Então, depois de conjunção coordenativa sindética, desculpa, depois de conjunção coordenativa não se usa vírgula, tá? Mas antes, sim. As orações aditivas, iniciadas pela oração E, podem vir precedidas de vírgula C. Então, nós vamos ter dois casos. Se os sujeitos das duas orações são diferentes. Então, no primeiro caso, nós temos dois sujeitos distintos. Olha, as mulheres saíram apressadamente. O sujeito da primeira oração é as mulheres. E a polícia seguiu atrás delas. Então, nós temos outro sujeito aqui da segunda oração, a polícia. Então, nesse caso, tá? Exclusivamente nesse caso, a gente usa vírgula, porque nós temos dois sujeitos diferentes, tá? Ligados aqui, né, pelo E, ligando as duas orações, né, através do E. Agora, a conjunção E também, quando ela vier reiterada, para poder enfatizar o período, a gente usa vírgula, a gente já viu também esse caso, né? Trabalha, e teima, e lima, e sofre, sua, tá? Então, repetindo essa conjunção, para enfatizar o período, se usa vírgula. Outro caso, para separar orações intercaladas. Um deles, vírgula, note-se, então aqui eu intercalei uma oração. Custou-lhe pouco trabalho, tá? Para separar a oração subordinada adjetiva explicativa, a gente também usa vírgula. Até a mãe dele, vírgula, que era justa, aqui é uma oração subordinada adjetiva explicativa, envolveu-se na briga, tá? Então, que era justa, explica a mãe, certo? E um último caso, para separar as orações subordinadas adverbiais, em particular, quando se antepõe a principal. Ou seja, quando a oração adverbial vier no início. Quando o juiz entrou, vírgula, o silêncio se fez maior. Então, essa primeira oração aqui é uma oração subordinada adverbial temporal, tá? Quando o juiz entrou. Ok? Então, nesses casos, se utiliza vírgula. Pessoal, até aí está tranquilo? Vamos passar para as atividades? A gente já faz essas atividades de vírgula, depois a gente faz uma pausa para vocês darem a nota para o Clarindo. Então, a primeira atividade, primeira questão. Podem fazer, tá?
áudio. Não, pessoal, agora foi, né? Tá. Muito bem. Então, a resposta correta é a letra C, tá? Por quê? Porque você tem aqui, ó, um aposto, né? Matias, cônego honorário, empregador efetivo, isso aqui é um aposto, o aposto, ele aparece entre vírgulas, ele é intercalado aqui, né? Então, você põe a vírgula. E quem, assim, depois não tem vírgula mais em lugar algum, né? Estava compondo um sermão, peraí, isso, estava compondo um sermão, vírgula, quando começou e digo que significa. Aqui nós temos uma oração subordinada adverbial, então, também separada por vírgula. Então, a resposta correta é a C, tá? As outras alternativas não dá nenhuma chance, né? Certo? Vamos para o número 2 agora. Isso, muito bem. Questão 2 é a letra C, né? Quando se trata de trabalho científico, você tem uma oração subordinada adverbial no início, vírgula, então depois, né? Duas coisas devem ser consideradas, 2 pontos, porque você vai enumerar que coisas são essas. Uma é a contribuição teórica que o trabalho oferece, ponto e vírgula, e a outra é o valor prático que possa ter. Então, a letra C é a que responde a alternativa, né? O espaço aqui, ok? Então, vamos para a próxima, questão 3. Está difícil, Aldirene? Você tem que ver o complemento do verbo, tá? O verbo deixar aqui vai pedindo esses complementos, tá? Tem que observar o que está completando, né, a ideia do verbo deixar, o que seja o sentido de deixar. Deixa o que a quem? Presta atenção um pouquinho nisso, tá? A maioria está pondo letra E, D, né? A letra E ou a letra D. Por enquanto ninguém acertou essa. Ninguém acertou ainda. Isso, agora acertaram, né? É a letra D, tá? Aqui nós vamos ter vírgula em lugar algum. Por quê? Você tem aqui o verbo deixar. O verbo deixar, então, ele pega um pouquinho. Olha, deixa a quem? Ao leitor. Deixa o quê? Calcular, então você tem uma oração aqui que completa a ideia do verbo, ou seja, ela está servindo como complemento verbal. Então, deixo ao leitor o quê? Calcular quanta paixão a bela viúva entregou na execução do canto. Ok, então a resposta correta é a letra B, tá? Quem pôs letra A, deixa o leitor calcular quanta paixão a bela viúva. Aqui, ó, não se separa vírgula do verbo. Desculpa,
Olha como que eu falei. Você separa o sujeito por vírgula do verbo. Então, tá errado. Você usou vírgula aqui, separou a bela viúva de entregou, né? Então, separou o sujeito do verbo. Então, tá errado. Então, aqui não tem vírgula. Vamos ver na letra C. Aqui também não tem vírgula, depois de leitor, porque calcular a lista completa, verbo deixar, ele é complemento do deixar, tá? Então, o que a gente pode concluir a partir desse exercício da questão 3? Que nós não separamos verbo do seu complemento e nós não separamos sujeito do verbo por vírgula, ok? Então, essa a ideia, o que está ensinando, o que está mostrando a questão 3. Agora, a questão 4. Tá? Por que eu estou trazendo esses exercícios para vocês, gente? Porque a gente está trabalhando redação, né? Então, são regras que a gente utiliza, né, para escrever. Então, na escrita, nós usamos, nós empregamos essas regras, né? Então, questão 4, a gente já está respondendo, ok? Olhando aqui. Questão 4 é para assinalar a opção em que a pontuação está totalmente correta, tá? Totalmente. Certinho. Então, na questão 4, a letra B é que está correta, tá? Alguém pensou em outra alternativa, em outra opção? Então, olha, na letra A, naquela empresa, tudo bem aqui, eu vou separar o adjunto adverbial, né? Então, está correta a vírgula aqui. Naquela empresa acontecem fatos relevantes, vírgula. O que aqui não tem vírgula depois desse vírgula, tá? O que deve ser documentado e aqui também não tem vírgula, sempre. Esse sempre é um adjunto adverbial também, ele vem no final como um põe vírgula, tá? Então, são dois lugares em que a vírgula está colocada de forma errada, onde não tem vírgula. A letra B está correta. O país, vírgula, em relação à política energética, então eu vou separar o adjunto aqui adverbial, vou isolar. Deve adotar medidas eficientes para diversos setores, tá? Então, aqui está perfeito. A letra C repete, né, o enunciado anterior, colocando vírgula onde não tem. Olha, o país deve, aqui já separou o sujeito do verbo por vírgula, então tá errado, tá? Já errou. E aqui tudo bem, ó, o país deve adotar. Aqui tem vírgula em relação às fontes energéticas, mas aqui não tem. Na letra D, o que está errado? Em relação ao problema do petróleo, ok, tem vírgula, né? É um adjunto. Urge, vírgula de imediato, ok? Que se adotem, aqui não tem vírgula, porque se adotem o quê? Medidas objetivas. Medidas objetivas é complemento do verbo adotar. Então, a gente não separa o verbo do complemento. Então, aqui está errado. Muitas empresas, surpresas com o elevado preço da gasolina, chegam, aqui não tem vírgula, ó, aqui está errado, aqui tudo bem, tá certo? Muitas empresas, vírgula, surpresas com o elevado preço da gasolina, está explicando que se surpreendem, né? Seria uma oração, na verdade, seria surpresas com o elevado preço da gasolina, está explicando, né? Muitas empresas que se surpreendem com o elevado preço da gasolina. Tá? Aqui não tem vírgula porque eu tenho uma locução verbal. Chegam a prever, aqui também não tem vírgula, porque é complemento do verbo. Chegam a prever o quê? Tá? Então, o racional é complemento do verbo prever. Então, são dois locais aqui em que a vírgula foi colocada de forma errada, certo? Questão 5 agora. Questão 5 é das relações abaixo, assinale que não está pontuada corretamente.
Questão 5. Isso, acho que vocês já fizeram, né? Questão 5, a que não está pontuada corretamente é a letra B, certinho. A primeira está correta, né? Os candidatos em fila, aqui onde junta adverbial, separado, intercalado, por vírgula, ok. Na letra B, em fila, vírgula. Os candidatos, aqui está errado, ó, porque separou o sujeito do verbo. Os candidatos aguardavam ansiosos, também não tem vírgula, tá? O resultado do concurso. Aguardavam ansiosos. Aguardavam, estavam ansiosos. Então, nós não podemos pôr vírgula porque a gente tem um predicativo do sujeito, tá? Aqui tudo bem, aqui a gente pode separar, não tem problema, porque o predicativo foi colocado no início do enunciado. Ansiosos, digo, os candidatos aguardavam, tá? Em fila, ok, tá? Intercalando o adjunto, o resultado do concurso. A letra D também está correta, na forma direta, os candidatos ansiosos aguardavam o resultado do concurso, vírgula, em fila. Aqui, pode usar vírgula, porque você tem uma locução adverbial, né? Você tem uma locução, porque tem mais de uma palavra, né? O valor de advérbio, de adjunto adverbial, não tem problema, tá? Eu só não aconselho quando tem uma palavra só, quando tem uma palavra no valor, com valor de advérbio. E a última também está correta. Os candidatos aguardavam ansiosos em fila, tá? Intercalando o adjunto aqui, o resultado do concurso. Então, a resposta é a letra B, a que não está pontuada corretamente. Tá? Agora, a número 6. Assinale a alternativa que apresenta um emprego correto dos sinais de pontuação. Certo? Questão 6. Vocês já estão respondendo, né? Está entre a questão 6, a letra B. Vamos ver aqui. A alternativa que apresenta um emprego correto. E aí? Ninguém mais pensou em outra opção? Letra B. Letra A, Janete. Carolina, ótimo. Então, a resposta correta é a letra A, tá? Que apresenta um emprego correto. Vamos ver por quê. Na Suíça, é a adjunta adverbial. Então, ele foi colocado no início do período, certo? Então, na Suíça, delegados de 103 países. Aqui eu vou explicar, vírgula, grande parte deles, com suas vestes africanas, seriam aposto. Delegados, aí eu coloco entre vírgulas esse aposto, explicando, né, sobre esses delegados, e continuo, determinaram que a proibição total da caça aos elefantes. Então, eu não posso separar aqui, eu não posso colocar vírgula nem depois de determinaram, nem depois de proibição. Porque tudo isso daqui, olha, a proibição total da caça aos elefantes é complemento do determinar, do verbo determinar. Determinar o quê? A proibição total da caça aos elefantes, ok? Então, a gente não põe vírgula mais em lugar único, certo? Como está feito nas outras opções aqui. Então, a resposta correta é a letra A. Passar para número 7. Assinale o item também que apresenta a pontuação correta.
Valdinei já respondeu. Ok. Deixa eu cortar. Tá. Então, a questão 7, a resposta correta é a letra A. Então, vamos entender por quê, né? Que as outras não são. Então, assinale o item que apresenta a pontuação correta. A hospitalidade tem dois aspectos, dois pontos. Então, vai explicar que aspectos são esses. Um geral, vírgula, que se refere à convivência e sociedade, se confunde com o cerimonial e a etiqueta de cada ponto e vírgula, a gente já fez exercício sobre isso, né? O outro, vírgula, específico, vírgula, que estabelece relações especiais entre anfitriões e convidados. Perfeito. Vamos ver por que a letra B não é. Baseados no Código de Honra do Deserto, então aqui teria que ser baseadas, tá, gente? Então, errei e deixei passar. Vírgula, as relações de hospitalidade árabe, aqui não tem vírgula, porque você tem sujeito, ó, as relações de hospitalidade árabe dão, então não se separa relações do verbo, né? Então aqui errou, né? Ficou errada essa vírgula, aqui ficou errado. Na letra C, o que está errado? Os poetas árabes, vírgula, que tanto cantaram as virtudes do perfeito anfitrião, aqui faltou a vírgula, ó. Tá? Você está separando uma explicação, né? É uma oração subordinada a adjetivo explicativo, tá? Então, quando você tem oração subordinada a adjetivo explicativo, você separa por vírgula, tanto aqui no início quanto no final, tá? Na letra D, aquele que recebe a hospitalidade. Aqui faltou vírgula, olha. Deixa eu ver, Clarice, tem como explicar a letra D do número 6? Só um minutinho, eu vou só terminar. 7 e volto um pouquinho lá, tá? Aquele que recebe a hospitalidade vírgula, ao mesmo tempo, vírgula, um emir, um prisioneiro, aqui não tem vírgula, tá? E um poeta. E um poeta, vírgula, faltou vírgula depois de poeta, porque você está isolando a oração, dizem os beduínos. E a última questão aqui a hospitalidade, aqui faltou vírgula, porque quando a conjunção ela vem, não vem no início, mas ela vem intercalada, quando você intercala a conjunção, aí você tem que colocá-la entre a hospitalidade, vírgula, no entanto, vírgula, não é medida pela abundância da comida. Aqui tem a vírgula, mas faltou uma vírgula aqui, porque você pôs vírgula, foi colocado depois de particularmente, então tem que pôr antes de particularmente, tá? Que é um adjunto adverbial. Mas é particularmente apreciada quando se pratica, vírgula, tá? Que faltou vírgula também, apesar dos meios limitados. Então, aqui, olha, faltou vírgula na questão, na opção E. Deixa eu voltar um pouquinho lá. Você pediu a letra D do número 6, ok? Essa daqui, né, para explicar. Na Suíça, vírgula, delegados de 103 países, você tem aqui um adjunto adverbial, você tem um aposto, grande parte deles com suas vestes africanas, aqui faltou vírgula, ó, tá? Para separar esse aposto. Então, depois de africanos, tem de vir a vírgula. Determinaram o quê? A proibição aqui não tem vírgula, porque esse total, a proibição total, o total, ele determina, ou seja, ele seria um adjetivo, né? Aliás, é um adjetivo que acompanha a palavra proibição. Então, determinar o quê? A proibição total da caça do elefante. Então, aqui não tem vírgula, tá? Porque o total faz parte também da palavra proibição, ou seja, ele é um determinante da palavra proibição. Ok? É isso daí? Respondeu, Clarice? Entendeu? Tá.
Só um minutinho, Roberto, a gente já vai disponibilizar a lista, tá bem? Só um minutinho, a chamada. Vamos para a questão 8, eu vou fazer a 8, a 9 e a 10, que o Clarindo já passa a chamada para vocês e já faz a avaliação, tá bom? E eu já vou explicar um outro conteúdo, a gente encerra, tá? A questão 8, a oração indevidamente pontuada podem fazer essa daí. Já pôs, só um minutinho. Então, questão 8, a oração indevidamente pontuada, perfeito, letra A. Isso daqui fica bem simples, né? Crianças, vírgula, venham aqui, porque crianças é um vocativo. Então, a gente tem que pôr vírgula depois de vocativo, certo? Posso passar para 9? Ou vocês querem que eu explique mais alguma coisa dessas alternativas, dessas opções? Tem necessidade? Então, vamos para 9. Questão 9. Assinale a alternativa correta quanto à pontuação. Faltam só duas, que daí já vai disponibilizar a chamada, tá? Ok. Questão 9 já responderam. A alternativa correta é a letra C. Perfeito, tá? Perfeito. Então, o tabagismo, vírgula, seguido pelo alcoolismo, encabeça a lista dos fatores de risco, certo? Aqui teria de ter vírgula antes, né? Seguido pelo alcoolismo, vírgula. O tabagismo aqui não tem vírgula, feito do verbo, não se usa vírgula. Vamos ver a letra B, que está errado, o tabagismo encabeça. Aqui faltou vírgula depois de alcoolismo, né? A lista dos fatores de risco. A alternativa correta é a C, perfeito. Vamos ver o que está errado na letra D. Tabagismo, vírgula, seguido pelo alcoolismo. Então, faltou vírgula aqui depois de tabagismo, tá? E a letra E, o tabagismo encabeça, faltou aqui vírgula depois do verbo, seguido pelo alcoolismo. Então, vocês viram que nas outras opções, né, faltou vírgula, né? Enfim. E a última dessa sequência, número 10, tá? Assinale o período em que a supressão da vírgula não vai alterar o significado da frase. Ou seja, se retirar a vírgula, não altera o significado. A Cida já foi, né? A Cida, isso daí. Tá? Então, vamos lá. O que não vai alterar é a letra A mesmo. Por quê? Se eu retirar a vírgula depois do advérbio ontem, a frase eu vou entender da mesma forma, né? Eu vou compreender da mesma forma. Então, ontem a rua estava muito barulhenta. Ou ontem a rua estava muito barulhenta. Então, perfeito. O sentido, o valor, a ideia, ela prevalece. Agora, na letra D, nós temos um caso aqui, isso é importante, tá? Quando a gente tem uma oração subordinada adjetiva, se nós colocamos essa oração entre vírgula, oração subordinada adjetiva, se nós a isolamos por vírgula, ela vai ser explicativa. Se a gente retira a vírgula, ela passa a ser restritiva. Então, muda também o sentido, uma de restrição, outra de explicação, tá? Na letra C, aqui é para evitar a ambiguidade. A mãe da menina histérica, se eu isolo esse histérica, né, esse predicativo entre vírgulas, significa que a mãe que estava histérica, não a menina. Se eu tiro a vírgula aqui, tá, deixo histérica sem vírgula, né, entre elas sem vírgula, a menina passa a ser a histérica. Então,
dá esse sentido, muda também o sentido. Na letra D, se eu tiro a vírgula daqui, Maria passa a ser o sujeito. Maria vem cá mais tarde. Né? E, na verdade, Maria aqui é vocativo. Mesma coisa nesse último período, perdi a paciência com a secretária. Se eu retiro vírgula daqui, esse que costuma me desmentir, é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Se eu retiro a vírgula, ela passa a ser oração subordinada adjetiva restritiva. Então, muda também o sentido, muda a classificação. Perfeito, gente? Certo? Então, resposta correta, letra A, tá? Então, o Clarindo agora vai falar com vocês, vai conversar com vocês, certo? Eu vou interromper aqui o compartilhamento, e ele vai conversar um pouquinho com vocês, depois a gente retoma, tá? Eu só vou... Só eu sair. Boa tarde, gente. A conversa com vocês esclareceu. E também no link de vocês, aqui no chat, para quem está nos acompanhando aqui. Esse é o formulário de avaliação do curso. Importantíssimo, gente, a gente contar com a contribuição de vocês para que preencham. Com relação ao preenchimento, o feedback desse formulário vai nos ajudar a melhorar os cursos oferecidos aqui pela EGOV, tá? É bastante importante para a gente poder dar um feedback para a professora, para a gente de suporte, com relação à internet. Então, assim, tem algumas perguntas, mas é tudo autoexplicativo, eu conto com a colaboração de vocês, tá bom? Logo após, aqui, uns 2, 3 minutinhos, eu já disponibilizo a chamada para vocês, tá? Muito obrigado. Eu vou mandar novamente a avaliação para vocês, tá? Pessoal, vamos retomar, né? A avaliação chamada ok, tá? Obrigada. Eu que agradeço, tá? Depois, eu vou finalizar, tá certo, Cláudia, mas eu que agradeço. Mas eu vou só finalizar o conteúdo e depois a gente conversa um pouquinho, tá? Nós não vamos chegar até 5h30 hoje, não. Acho que vai dar para a gente finalizar, para a gente terminar um pouquinho antes. Deixa só eu continuar apresentando para vocês, só para a gente encerrar o conteúdo, certo? Deixa eu abrir aqui novamente, a gente já está terminando. É que a avaliação demora um pouquinho, né? São várias perguntas. Vamos lá, retomando. Deixa eu... para a gente poder encerrar, tá? Nosso curso. Claro que a gente teria outras coisas para fazer também, né? Mas, assim, básico, eu acho que eu passei para vocês, né? Então, nós vamos falar um pouquinho da acentuação, regras de acentuação. Então, vamos pensar assim, quando a gente fala de regras de acentuação, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos de regras de acentuação, tá? 6 regrinhas básicas. Então, nós vamos ter a regra dos monossílabos tônicos, a regra das palavras oxítonas, a regra das palavras paroxítonas, das proparoxítonas, dos hiatos e o que a gente chama de acento diferencial. Então, essas 6 regras, isso que é importante guardar. Então, o que são palavras monossílabas? São palavras que têm apenas uma sílaba. Então, o monossílabo, ele não é nem oxítono, nem paroxítono, nem proparoxítono. Eu brinco sempre assim, o filho único não é nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Ele é único. Se ele veio como único, ele é único, tá?
Com monossílabo é a mesma coisa. Qual é a regra dos monossílabos? Primeiro, os monossílabos tônicos serão acentuados se eles forem terminados por A, por E ou por O. Então, K, lá, dá, V, lê, D, ou seguido de S, tá? Só, os. Então, são palavras monossílabas tônicas que têm essa terminação. A, E, O, seguido ou não de S. Agora aqui nós temos a observação, tá? Algumas observações. Monossílabos formados por ditongos abertos. Eis, el, oi, também são acentuados. Réis, céu, rói, tá? E quando a gente tiver, que aqui é o acento diferencial, tá? A terceira pessoa do plural dos verbos ter e vir vão receber acento circunflexo. Ele tem, eles têm, terceira pessoa, ele vem, eles vêm. Tá? Então, aqui a gente chama de acento diferencial, certo? Aqui entraria na regra do acento diferencial. Palavra oxítona. A acentuação para as palavras oxítonas segue a mesma para os vocábulos monossílabos, acrescentando o e e o ens, tá? Só lembrando que palavra oxítona, vocábulo oxítono, são aquelas palavras cuja sílaba tônica é a última sílaba. Então, quais são as palavras oxítonas acentuadas, que serão acentuadas? As que terminarem em A ou as, em E ou es, em o ou os, em e ens. Então, nós temos como exemplo, ó, Panamá, sofá, Paraná, Corumbá, você, José, café, picolé, paletó, robô, tricô, vintém, parabéns, armazém, tá? Então, são esses casos aqui em que vão ter o acento quando a palavra for oxítona. Paroxítona, os vocábulos, né, as palavras, palavras paroxítonas, elas vão ter mais, a regra é mais extensa, né? Então, o que é uma palavra paroxítona? É a palavra cuja sílaba tônica é a penúltima. Então, nós temos de trás para frente. Última sílaba, penúltima sílaba. Quais serão acentuadas? As que terminarem em L, né, amável, incrível. As que terminarem em R, caráter, ó, terminação em R, acentuação aqui na penúltima. As que terminarem em N, hífen, pólen, tá? A terminação aqui, N, a acentuação na penúltima. As que terminarem em X, tórax, látex. As que terminarem em... deixa eu ver se eu prontei aqui. Aqui seria PS, tá? Eu errei aqui na hora de digitar, que é o PS. Bíceps, fórceps. As que terminarem em an ou ans, tá? Ão ou ãos, órfã, né? Ímãs, órgão, bênçãos. As que terminarem em álbum, fórum, ou uns, álbum, fórum. As que terminarem em ou ons, próton, nêutron. As que terminarem em i ou is, júri, júris, áxice ou táxis. As que terminarem em u ou us, ônus, Vênus, e em ditongos, normalmente ditongos abertos, história, série, joque, tá? Então, é mais extensa, né, a regra das paroxítonas. Agora, as observações. Não se acentuam paroxítonas formadas por ditongos orais abertos, isso pelo novo acordo ortográfico. Então, ditongo aberto, ei e oi, em palavras paroxítonas não recebem acento. Então, ideia não tem mais acento, geleia, assembleia, joia, espermatozoide, paranoia, etc. Né? Então, aqui já entra no novo acordo ortográfico, tá? Vocábulos proparoxítonas. Então, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, né? Então, médico, ômega, biótico, né? São acentuados. Todos os vocábulos proparoxítonos, regra geral. Agora, a regra dos hiatos. O que é o hiato? É o encontro vocálico, né? São duas vogais que ficam em sílabas separadas. Então, se separam nas sílabas.
acentuam-se as letras I e U tônicas dos hiatos, isoladas em sílaba ou formando sílaba com S. Então, cair. Aí vocês vão falar assim, mas pro, aqui termina em I, né? É uma palavra oxítona, tá certo. Mas o que justifica o acento não é a regra das oxítonas, mas é a regra dos hiatos. Então, tem essa diferença, tá? País, eu tenho uma palavra oxítona, mas ela termina porque ela faz hiato aqui. Então, o que justifica a regra é o hiato. Balaústre, mesmo aqui não. Nesse caso, eu tenho uma palavra paroxítona, mas o que justifica a regra aqui é o hiato, tá? Juízes também, mesma coisa, é o hiato. Raízes é o hiato, que fica a letra I ou a letra U, né, fica isolada na sílaba. Agora, uma observação. Então, toda regra tem exceção, né? Se o I é seguido de NH e forma um hiato, ele não tem acento. Então, por exemplo, rainha. O I, ele fica isolado na sílaba, que eu tenho hiato. Mas ele não é acentuado porque logo em seguida, seguido dele, né, seguido da letra I, vem o NH. Então, não se acentua, tá? Bainha, moinho, mesma coisa, entra nessa exceção, entra nessa regra. Em um outro caso, se o I e o aparecem repetidos, também não recebem acento. Chita, Juna, né? Então, nós temos também hiato aqui, porém são repetidos, não tem acento, tá? Agora, outra exceção. Em friíssimo, há acento porque a palavra é proparoxítona, mesmo tendo aqui a repetição da letra I. Mas eu acentuo porque eu tenho uma palavra proparoxítona. Então, tudo a gente tem que analisar, né? Tudo tem que ser observado, né? Hiatos formados por E e O não devem ser acentuados. Então, entrou também no novo acordo, ó, o E e o O. Creem, deem, perdoam, magoam, enjoam. Antes, eles eram acentuados na primeira letra aqui, na primeira vogal, né? Então, a primeira vogal recebia acento. Agora não tem mais acento, tá? E o acento diferencial. Então, de acordo com a última reforma ortográfica, apenas as palavras seguintes devem receber o acento diferencial, porque antes havia outras palavras com acento diferencial, né? Agora não, só na palavra pode, né? O contrário, para diferenciar pode do passado, né? O passado, do presente pode. Então, pode com acento é terceira pessoa do singular do pretérito perfeito, do verbo poder. E pode, sem o acento, é terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Então, ele pode aparecer aqui, ou ele pôde vir, né? Ele veio, ele não pôde vir ontem. Então, passado, tá? E o tem também para diferenciar a terceira pessoa do plural, do verbo ter, do presente, da terceira pessoa do singular, também do presente do indicativo. E os derivados do ter também vão ser acentuados. Então, tem, contém, detém, mantém, tá? Diferenciando a terceira pessoa do plural da terceira pessoa do singular. Aqui na terceira pessoa do singular, o acento vai ser o agudo, né? Então, ele contém, vidro contém esse ingrediente. Então, o contém com acento agudo, terceira pessoa do singular. Por quê? Porque é uma palavra oxítona, terminada em em. E o verbo pôr, para diferenciar da preposição pôr, né? Então, o verbo, o pôr do sol, ele vai pôr a conversa em dia, então, com o sentido de colocar, né? De atualizar, no caso, aí é o pôr com acento. E diferenciando da preposição pôr. Então, o acento diferencial mudou, aliás, continua nessas três situações aqui. E o trema já não tem mais. O trema já foi abolido, né, pelo novo acordo ortográfico. O trema, que antes era usado na sílaba gue, gui, queri, qui, ou seja, para sinalizar a pronúncia do, né, acompanhado de i, de e, hoje já não tem mais. Então, linguiça, por exemplo, linguiça antes tinha trema, né? Tem alunos que diziam, professora, eu nunca coloquei um trema, então para mim ficou do mesmo jeito. Beleza, né? Se já não colocava trema, então
Agora ficou mais fácil, né? Então, na linguiça, antes tinha trema, para poder pronunciar a letra U, né? Para fazer ali o encontro vocálico, enfim. Hoje já não tem, mas a pronúncia continua a mesma. Eu pronuncio linguiça, eu não vou pronunciar linguiça, tá? Então, mesmo as palavras que perderam trema, né, a escrita do trema ali, o sinal do trema, a pronúncia continua a mesma, tá? Agora, em palavras derivadas de nomes próprios estrangeiros, como Miller, Milleriano, continua o trema. Então, nomes não se mudam, né? Nomes. Bem, eu tenho 5 atividades aqui, tá? Exato. Isso, Thalita, até amanhã. Cada atividade tem que até amanhã. Porque o material até segunda-feira, né? Material da curva, Tá, então deixa eu explicar aqui, que a Thalita está perguntando, então, né, vocês já podem responder nessa primeira questão, são só 5 questões, tá? Bem rapidinho. As atividades é até amanhã, tá? Mas slide, aula gravada vai ficar até semana que vem, certo? Então é isso. Bem, a primeira questão, alternativa em que não há erros quanto à acentuação das palavras. Não existe erro, tá? Na letra A tem erro aqui, faltou o acento no dói, porque é uma monossílaba, e faltou acento no K. Na letra B, tem, tá errado, ó, o primeiro tem aqui, não tem acento agudo, esse daqui tá certo, bem está certo, parabéns está certo. Na letra C, o si não tem acento, porque é uma palavra monossílaba, mas o i, quando termina em i, não é acentuado. O javali também não é acentuado, o caxambu não é acentuado, o angu não é acentuado, porque são palavras oxítonas terminadas em i e u, não recebem acento, tá? Na letra D, preá é acentuado, tá certo, é uma oxítona que termina em a. O lado é uma paroxítona terminada em ditongo. Contém é acentuado, é o acento diferencial, tá? Da terceira pessoa do singular, ou uma oxítona terminada em em. E xerox é acentuado, uma paroxítona terminada em x. Então, a alternativa correta é a letra B, certo? Plateia não tem mais acento, anéis tem, mas certo? Resposta letra B. Professor, são 3 atividades? Sim, são só essas 3 atividades para fazer, tá? Finalizar e enviar. Isso, não pode esquecer de finalizar a atividade e enviar. Então, você finalizou, envia. Clica lá, enviar, senão não vem, tá bom? Próximo, deixa eu perguntar para vocês. Vocês querem fazer essas questões comigo ou preferem depois fazer essas questões dos slides e eu envio o gabarito? O que vocês preferem? E daí eu já passo o recado final, já fecho com vocês com as explicações. Vocês querem que eu continue? São poucas questões. Quer comigo? Ok, então posso continuar, certo? Então vamos lá. Considerando a posição da sílaba tônica e as regras de acentuação das palavras, assinale a alternativa correta. As palavras garoto, história, feliz e nariz são palavras proparoxítonas. Está errado. Aqui já está, né? E livro, dicionário, terminário, nunca são palavras oxítonas. Errado. Aqui dicionário é uma palavra paroxítona. Livro é uma palavra paroxítona. Nunca é palavra paroxítona. Tá? Então, a alternativa A não está correta. As palavras história e dicionário foram acentuadas corretamente, mas possuem regras de acentuação diferentes, porque a primeira, que é a história, é considerada paroxítona e a segunda proparoxítona. É errado. As duas são acentuadas pela mesma regra, tá? Ou seja, ambas são paroxítonas terminadas em ditongo. Na letra C, a palavra história é uma palavra paroxítona e está corretamente acentuada, ok? Você é uma palavra oxítona e deve ser acentuada da mesma forma que café e dendê,
Perfeito. Então, a letra D está correta, tá? No Eli, o Clarindo, no Eli está pedindo o link da chamada. Então, a letra C está correta. Vamos para a letra D. As palavras nariz e feliz deveriam estar acentuadas. Não, está errado. Assim como as palavras terminar, ler, grosso, nunca deveriam receber acento circunflexo. Nada a ver, né? Letra E. As palavras história e dicionário não deveriam estar acentuadas porque os acentos agudos não fazem mais parte do português brasileiro. Não tem nada a ver, isso daí fora de propósito, né? Questão 3. Grupo que recebe acento pela mesma regra. Então, vamos ver aqui, ó. Últimos e público recebe acento porque são palavras proparoxítonas. Então, aqui na letra A é a mesma regra, tá? Eu acho que aqui tem até mais de um. Vamos ver aqui, será que eu não... Grupo que recebe acento pela mesma regra. Então, últimos e público, proparoxítono, certo? Séria e exercício são palavras paroxítonas terminadas em ditongo, tá certo? Perfeito. Plágio é uma palavra paroxítona terminada em ditongo, para isópolis é proparoxítona, é regra diferente. Comércio é uma palavra terminada em ditongo e vândalo é uma palavra proparoxítona. Então, eu tenho paroxítona e proparoxítona. Aqui nós temos duas certas, tá? Que é últimos e o público, são palavras proparoxítonas, e séria e exercício são palavras paroxítonas terminadas em ditongo. Então, acabou saindo duas respostas corretas aqui, tá? Acho que foi na hora de... Aqui foi séria, ela é muito séria. Né? Acho que seria, que não teria certo, poder dar certo. Número 4. Alternativa correta quanto à acentuação gráfica. Na letra A, aqui dá muito caju de maio a setembro. Então, aqui está errado, não tem acento, e caju também não tem acento. Uma palavra paroxítona, desculpa, terminada em não se acentua, tá? Na letra B, no ritmo em que andávamos, levaríamos toda a manhã para percorrer 2 léguas. Então, ritmo não tem acento, não tem nada que justifique o acento na palavra ritmo, embora é uma palavra paroxítona, mas não tem justificativa de acento. Andávamos, faltou acento no A, no dá, andar, vamos porque é uma proparoxítona, né, assim como levaríamos. Então, aqui faltou acento e aqui tem que tirar esse acento. Na letra C, para mantê-los saudáveis, é melhor alimentá-los com legumes crus. A letra C está correta. Mantê-los tem acento, terminação de verbo, né? Verbo manter, tirou o R aqui, passou L para lá, junto com o pronome o grifo, né? Então, aqui eu tenho uma palavra oxítona terminada em E. E alimentar, mesma coisa. Alimentar-los é acentuado, porque é uma oxítona terminada em A, tá? Então, a letra C está correta. A letra D, vamos ver, Joel tinha os bíceps, faltou acento, porque é uma palavra paroxítona terminada em PS, mal definidos, e o tórax, está certo, exagerado. Para alguém, aqui faltou acento em alguém, porque é uma palavra oxítona terminada em em, então baixo. E a letra E, né, que marcou aí, o juiz condenou a devolver. Juiz não tem acento, tá? Por quê? Porque é um hiato que forma a sílaba com Z. Então, a gente acentua hiato que forma a sílaba com S apenas, não com Z. Agora, se for juízes, tem acento porque o I fica isolado na sílaba, ou seja, é um hiato isolado, tá? Então, juiz não tem acento, juízes tem. Assim como raiz não tem acento, raízes tem, tá? Aqui só o juiz que saiu com acento, né? Então tá errado. Então a resposta correta é a letra C, tá? Da número 4. Podemos ir para 5? Vamos para 5. A alternativa em que todos os vocábulos são acentuados por serem oxítonos. Então, vamos ver aqui.
Paletó é um vocábulo oxítono acentuado porque termina em O. Avô é um vocábulo oxítono acentuado porque termina em O. Pajé é um vocábulo oxítono, termina em E. Café também é uma palavra oxítona, termina em E. E giló também é oxítono, termina em O. Então, a resposta alternativa é a letra A. Vamos ver aqui. Parabéns é oxítono, termina em ENS, mas vem é um monossílabo. Aqui é o acento diferencial, né? Hífen é uma palavra paroxítona. Sair é acentuado em virtude do hiato, né? Oásis é uma palavra paroxítona terminada em is, tá? Na letra C, você é oxítona, capilé, paranaé, mas lápis não é. Lápis é paroxítona e régua também é paroxítona. Na letra D, amém é uma palavra oxítona, terminada em tá certo, mas amável não é. Amável é uma paroxítona terminada em L. Filó é uma oxítona terminada em O, tá certo, porém em além é oxítona. Só amável que não é. Na letra E, cair, eu tenho hiato aqui, aí é o hiato, imã é uma palavra paroxítona terminada em an, IP é uma palavra oxítona, tá certo, e abricó é uma palavra oxítona, tá? Então, a alternativa em que todas são acentuadas por serem oxítonas é a letra A. E a última, tá? Opção em que os vocábulos obedecem à mesma regra de acentuação gráfica, né, que é a anterior que nós fizemos. Então, pés e hóspedes, a gente já vê aqui que não é a mesma regra. Né? O pés é um monossílabo tônico terminado em es, e hóspedes é uma palavra proparoxítona. Sulfúria e distância, as duas são palavras paroxítonas terminadas em ditongo. Então, a letra B é que tem a mesma regra de acentuação, porque ambas são paroxítonas terminadas em ditongo, tá? Na letra C, fosforescência é uma paroxítona, mas provém é oxítona. Na letra D, últimos é uma proparoxítona, mas terrível é paroxítona. E na letra E, britânico é uma proparoxítona e, porém, é uma oxítona, tá? Então, a alternativa aqui é a letra D. Ambas são paroxítonas, terminadas em ditongo. Então, tem mais, tem a 7. Alternativa em que nenhuma palavra é acentuada graficamente. Então, vamos ver. Na letra A, lápis já tem acento. Então, já não é a letra A. Na letra B, ruim não tem, sozinho não tem. Aquele não é acentuado e traiu não é acentuado. Então, a alternativa da número 7 é a letra B. Nenhuma palavra é acentuada, tá? Na letra C, ônix tem acento e orquídea tem acento. Na letra D, légua tem acento e tênis tem acento circunflexo no E. Na letra E, açúcar tem acento no U, álbum no A e vírus no U, porque são todas palavras paroxítonas, certo? Então, a resposta é a letra B. Pessoal, então, nós acabamos, tá? Era isso que eu queria. Desculpa agora, porque é rapidinho, né? A gente acaba. Resposta das 6, por favor. Vamos lá, então. Deixa eu. Vou abrir de novo, então, aqui. Só um minutinho. Eu vou passar depois esse gabarito, tá? Deixa eu abrir novamente. Só um minuto. Cadê? A 6, né? Ah, então, a questão 6. Parada. Deixa eu voltar aqui só um minutinho, porque meu travou. Ela acabou travando. Não, amanhã não tem curso, eu já vou explicar. Ai, pera lá. Deixa eu voltar aqui e compartilhar. Vai abrir. Isso.
Ela abriu para mim, porque na minha tela não apareceu. Deixa eu voltar. Então, é a 6, né? Essa daqui, opção em que os vocábulos obedecem. Tá. Então, a 6 é a letra B. É B porque as duas palavras são palavras paroxítonas terminadas em tom. Certo? Denise? Tranquilo? É a B. B de bola. Tá? B de bola. Ok. Posso fechar, né? Deixa eu fechar aqui para eu falar com vocês. Vamos ver o compartilhamento. Pessoal, então é isso. Olha, foi bem básico, foi rápido, né? Continue estudando em casa. Eu gostaria, assim, de agradecer vocês pela paciência, por esses dias, né? Desde a semana passada. Vocês aqui, persistentes até o final, né? E em nome também da Escola de Governo, né? Vocês têm o painel com a fundo, a Escola de Governo de Campo Grande, do Universidade Alexandre de Oliveira, tá? A gente gostaria de agradecer em nome também da professora Sônia Lira, que é a nossa diretora, tá? Da Escola de Governo, também em nome do nosso prefeito, que possibilita, né, que os servidores continuem participando de cursos de aperfeiçoamento, tá? Então, em nome de todos que fazem parte, que estão à frente da Escola de Governo, eu gostaria de agradecer, tá? A presença de vocês, a participação de todos, né? E peço também desculpas pelas falhas, tá bom? Eu que digo que foi um prazer, tá, Cida? Eu sou meio séria, né? Meio tímida também para brincar muito, então, às vezes eu quero brincar mais, né? Mas foi um prazer, eu digo que foi um prazer mesmo. Todo curso que eu ministro, eu saio daqui bem feliz, porque eu gosto de interagir com os alunos, eu gosto de interagir com o cursista, não é aluno, é cursista, eu também sou cursista, eu também, né, estudo, tá? Então, assim, foi um prazer. Agora vocês estão mostrando a carinha, né, os rostinhos, né, último dia, que coisa gostosa, gente, mas muito obrigada mesmo, tá? Fico muito feliz, minha gratidão, né, pela participação de todos vocês, tá bom? Se eu pude ajudar e se serviu para vocês, eu fico feliz por isso, tá? Um grande beijo, um grande abraço, um ótimo fim de semana para todos, tá? Então, a partir de amanhã a gente não tem mais live, tá? E agora é só responder quem não fez ainda as atividades, por favor, respondam, tem até amanhã para fazer a atividade, e o material vai ficar disponível até na próxima semana, tá bom? Grande beijo para vocês. Tchau, gente. Tchau. Tchau.